Olá pessoal, tudo bem? Acho que alguns de vocês já me conhecem, meu nome é Rávila, sou professora de História Geral aqui do PVS. A gente vai estar conversando um pouco hoje sobre a Contra-Reforma Católica que ocorreu lá no século XVI. Pois bem, esta reforma, ou esta Contra-Reforma, como é conhecida, foi um movimento com a finalidade de conter o avanço do protestantismo. Como a gente bem sabe, por muito tempo, a religião católica foi detentora de muito poder, influenciando não só na forma de pensar, como também na economia, na política. E com o passar do tempo, algumas pessoas foram divergindo de alguns dogmas da religião católica, o que levou elas a se afastar-se um pouco e promovendo aí esse avanço do protestantismo. Algumas pessoas de maior ênfase que divergiam desses dogmas da religião católica foram chamados de reformadores, certo? Então, pensando, nesse avanço do protestantismo, a perca de fiéis da Igreja Católica, o que se pensou? A Igreja Católica ela pensou em silenciar esses reformadores, esses influenciadores da população. Eles queriam conter, queriam silenciar essas pessoas. Mas quem eram eles? Temos aqui um grande exemplo, acho que um dos mais conhecidos, que é o do Martinho Lutero. Acho que é bem conhecido de vocês, todo mundo já ouviu falar um pouco dele. Lutero era um monge agostiniano e professor de teologia. Ele foi contra diversos dogmas da religião católica. Se todo mundo já ouviu falar das 95 teses, né? Foi uma grande lista que ele expôs para toda a população. E vou dar para vocês aqui alguns exemplos, uns dois, do que ele colocou aí nessas 95 teses. Ele era contra, um dos principais pontos, né? Ele era contra só ter acesso à Bíblia as autoridades eclesiásticas. Então, a população não poderia ler a Bíblia, a população não poderia ter acesso, não poderia interpretar a Bíblia da sua maneira. Só teria acesso ao que estava escrito na Bíblia por meio dos padres, por meio do que era passado na missa, e isso ele não concordava. Outra questão, ele era contra a vida de indulgências. No meu último vídeo sobre as cruzadas, eu falo um pouco sobre essas indulgências, né? Era vendidos perdão de pecados, eram vendidas a salvação, e Lutero era contra esse ponto também, nessas 95 teses. Ele aí promoveu a reforma luterana e foi um dos principais nomes dentre esses reformadores. Temos também Calvínio e Zwinglio, né? São nomes marcantes do movimento reformado. Ambos eram teólogos e, após distanciar-se do catolicismo, eles passaram a seguir o calvinismo, que é basicamente crer na predestinação divina, né? Que também é uma coisa que a religião católica ela não crê. Então, divergia aí do catolicismo. Temos também Menno Simons, que era um teólogo e padre católico, que foi considerado um reformador radical. Após se converter ao anabatismo, um dos pontos que ele divergia do catolicismo era o batismo de crianças, pois, segundo ele, batizar crianças era ineficaz. Então, foi um grande ponto que divergiu da Igreja Católica, né? Por ele ser padre e pensar dessa maneira, ele distanciou-se e ligou-se ao anabatismo. E, por último, temos Henrique VIII. Henrique VIII ele tem uma história um tanto peculiar. Por ser rei, ele tinha certo poder e decidiu mudar a religião oficial da Inglaterra. Resolveu fundar o anglicanismo. Ele visava manter boa parte dos ritos católicos, mas, no caso, ele atuaria no lugar do Papa. Esse desejo dele de desvincular-se da fé católica é bem peculiar, bem curioso, que veio após o Papa negar a separação dele com a esposa. Isso deu o rompimento dele com a igreja e ele decidiu criar uma religião em que a separação fosse permitida. Essa separação também acabava por influenciar, por tirar, né, a influência do catolicismo na política.
como foi para vocês? A primeiro momento, com medo dessa influência, desse avanço do protestantismo, a igreja quis silenciar esses reformadores, mas foi uma tentativa falha. Em cerca de 50 anos, em média 40% da população aderiu ao protestantismo. Preocupados com essas estatísticas, né, com esse aumento progressivo aí do protestantismo, em 1545, o Papa Paulo III, ele convocou um concílio na cidade de Trento, na Península Itálica. Ficou conhecido como o Concílio de Trento. É um concílio aí que iniciou-se em 1545 e durou até 1563. Nesse concílio, aconteciam reuniões, debates com as autoridades clericais da Igreja Católica, em que eles decidiam aí alguns pilares, algumas questões para barrar esse avanço do protestantismo e retomar a unidade da fé católica. Vocês podem ver aí, teve cerca de 18 anos desse Concílio de Trento, iniciado pelo Papa Paulo III. Mas os papas que vieram posteriormente deram continuidade, como por exemplo o Papa IV, Pio V e Sisto V. E o que ficou acertado nesses concílios, né? A gente já viu que silenciar esses reformadores que influenciavam a população não deu certo, eles decidiram alguns pontos. Quais eram estes? Decidiram pela Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, que já existia desde 1534, mas ela foi oficializada nesse concílio, né, como uma medida para barrar esse protestantismo. Essa companhia, né, a Ordem dos Jesuítas, ela foi idealizada, foi criada por Inácio Loyola algum tempo antes desse aumento do protestantismo, né? E teve grande influência nessas medidas. O que era a Companhia de Jesus? O que era a Ordem dos Jesuítas? Eram pessoas, né, da Igreja Católica que se propunham a evangelizar, principalmente, terras recém-descobertas, regiões recém-descobertas. Aqui no Brasil, por exemplo, teve grande influência dos jesuítas. Eles vinham para converter os indígenas. Então, as regiões que foram descobertas de modo mais recente, eles tinham essa vontade de converter essa população, né, trazê-los para o catolicismo, a fim de aumentar os católicos. Outra questão que foi acertada durante esse concílio foi a criação de catequeses, que trabalhava ali juntamente com a Ordem dos Jesuítas. Pois se os jesuítas eles vinham para converter a população, a catequese ela vinha de maneira de educar esse povo, ensinar o que é ser católico, como é ser católico, o que é o catolicismo. Então, foca em que caminhavam juntos, né? A conversão por meio dos jesuítas e os ensinamentos com base nas catequeses. Ensinavam preceitos, os dogmas católicos, quem era Maria, quem era Jesus, esse povo que até então não conhecia. Ainda nessa questão educacional, criou-se também a formação de padres, né, os seminários, que até hoje são bem conhecidos, assim como também a catequese, né, ainda permanecem. Formação dos padres, porque até então os padres se formavam no convívio com outros padres. Se alguém quer ser padre, antes desse concílio, né, você tinha o desejo de ser padre, você passava a aprender com o padre, convivia, estava lá sempre nas missas, aprendendo sobre a religião católica, aprendendo como ser um padre. Era uma formação, não era uma formação oficial, uma formação única, né, para todos. Ela se passava por meio da oralidade e por meio do aprendizado ali, durante as missas, daquilo que o padre passava para você. O que é que percebeu-se? Que com o passar do tempo, existiam vários padres
com alguns pensamentos divergentes, né? Alguns pontos diferentes. Então, optou-se por criar uma formação única para esses padres, os seminários, onde lá eles iam aprender, né, de uma maneira uniformizada, de uma maneira padronizada, né, como ser padre, o que é o catolicismo, como é que eu vou atuar, a fim de finalizar essas divergências aí, mesmo que mínimas, dentre os padres. Outro ponto foi a criação do Index, né? Index ou Index Librorum Prohibitorium foi uma lista que a Igreja Católica ela criou, contendo vários livros, diversos livros que eram proibidos para a população. Então, eles viam esses livros como influenciadores desse distanciamento da população da fé católica. Então, todos que fossem pegos lendo esses livros, tendo o mínimo contato com esses livros que eram proibidos, eles seriam punidos. Já puxando esse gancho em relação à censura da Igreja Católica, não tem como a gente esquecer da reativação do Tribunal da Santa Inquisição, que nesse período estava desativado, né? Não aconteciam esses julgamentos, a tortura, mas ele foi tomado como uma medida de barrar esse protestantismo. Então, voltou a ser liberado as torturas, foram permitidas como meio de punição para algumas pessoas que não cumpriam os meios, as leis católicas, como também serviam para tirar informações que eram consideradas importantes para a Igreja Católica desse período. Para finalizar, a gente tem aqui uma questão da FATEC em relação à Contra-Reforma Católica. Então, vamos dar uma olhada. O Concílio de Trento, uma das medidas da Reforma Católica, cujo objetivo era enfrentar o avanço das ideias protestantes, apresentou uma série de decisões para assegurar a unidade da fé católica. Entre essas decisões, há de... Então, tem aqui 5 alternativas que a gente tem que analisar, observar e ver qual é a alternativa correta. Então, vamos lá. Na letra A, diz o seguinte: favorecer a interpretação individual da Bíblia de acordo com seus princípios fundamentais. Vamos lembrar um pouco de Lutero. Uma das coisas que ele lutava contra era contra essa maneira da igreja em relação à Bíblia, que os fiéis eles não tinham acesso à Bíblia. Só quem poderia ter acesso a esses materiais era o clérigo, eram os padres, eram as autoridades da igreja. A população não tinha acesso a esse material. Então a gente já vê que a interpretação individual ela já está errada. Na letra B, diz o seguinte: adotar uma atitude mais liberal em relação aos livros religiosos, o que fez com que diminuísse a censura medieval. Vamos lembrar lá do Index, né? Uma lista de livros censurados pela Igreja Católica. Se a gente lembrar desse ponto, já consegue perceber que essa letra B ela também está incorreta. Letra C. Criar uma comissão com o intuito de melhorar a relação com os povos não cristãos. A Igreja Católica ela não queria melhorar a relação com esses povos. Ela queria ter acesso a esses povos para, assim, convertê-los ao cristianismo. Então, tem uma diferença aí entre criar um bom relacionamento com os povos e se relacionar com eles só para conversão. A letra D. Estabelecer uma corporação para o Santo Colégio, o Sacro Colégio, pois dessa forma todas as nações cristãs estariam aí representadas. Nessa letra D, vai perceber que ela também está incorreta. Por quê? Nela a gente já vê a ideia de uma unificação da Igreja Católica, como se ela não fosse combater o protestantismo, mas sim ela fosse englobar ao protestantismo e ensinar uma reforma unificada. Na letra E, diz o seguinte: estimular a ação das ordens religiosas em vários setores, principalmente no educacional. A letra
correta é a letra E, a alternativa correta. Por quê? Como a gente viu, vários pontos aí foram estabelecidos para retomar a unidade católica. Um dos principais pontos foi a questão da educação, do ensinar. Do ensinar da fé católica e se ensinar a ser cristão. Então, se a gente lembrar dos jesuítas e do papel das catequeses, como também na formação dos padres dos seminários, também na forma de educar, então foi um ponto bem fundamental dessa ação religiosa, veio por meio da educação. Então, dessas 5 alternativas que a gente teve aqui acesso, a alternativa correta seria a letra E. Pois bem, finalizamos o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado claro para vocês esse assunto. Qualquer dúvida que venha a surgir, vocês entrem em contato com a gente ou deixem nos comentários do vídeo.